e vamos falar então do tema de hoje, que é o tema do tráfico de pessoas, um tema muito importante para a atuação do MPT, né? Então um tema que a gente tem que conhecer com profundidade para que vocês possam ter um bom resultado na prova do MPT. É um tema que já foi exigido em alguns momentos, mas está sempre em voga, né? Porque são grandes os casos que acontecem, são casos de bastante repercussão, são casos muito importantes, então a gente deve estar sempre atento sobre essa temática. Então, né, é importante a gente destacar também que o tema do tráfico de pessoas, ele tem um grupo de trabalho específico no MPT. Então nós temos um grupo de trabalho que desenvolve a temática do tráfico de pessoas. E vocês sabem que sempre que a gente tem algum ponto específico, como que seja de grupos de trabalho ou de projetos do MPT, isso é muito importante. Aliás, nos cursos que eu faço, né, eu disponibilizo um arquivozinho com todos os grupos de trabalho, e projetos do MPT. Por quê? Porque esses temas normalmente são aqueles que são exigidos em segunda, terceira fase, porque os candidatos precisam conhecer bem esses temas relacionados aos projetos que são os temas principais do MPT. E nesse aspecto nós temos um grupo de trabalho que é sobre o combate ao tráfico de pessoas. Deixa eu até pegar aqui para ver exatamente. Grupo de trabalho, tráfico de pessoas, exatamente, tá? Então é um tema importante para a gente tratar. Eu já fiz algumas postagens relacionadas a esse tema, tem até um vídeo do Gustavo, que é o colega aqui de São Paulo, falando muito bem aí, um videozinho de 10 minutos sobre o tráfico de pessoas. Talvez vocês já tenham visto, né? Porque ele fez a campanha aí de todos contra o tráfico de pessoas. Eu até fui procurar a camiseta, mas eu esqueci lá na procuradoria. Eu tenho a camiseta do evento, né, a camiseta oficial lá do evento Todos contra o Tráfico de Pessoas, só que esqueci na procuradoria, então tive que usar essa aqui hoje do Chega de Trabalho Infantil. Então, como eu não tinha aquele lá, acabou sendo esse aqui mesmo, essa camiseta aqui mesmo. Mas, então, o que é importante a gente destacar a respeito do tráfico de pessoas? Em primeiro lugar, o fundamento legal que a gente se utiliza, que a gente se vale para atuar contra essa mazela, né? E a partir desse instrumento legal, nós obtemos os principais conceitos e as principais formas de atuação do MPT em relação a esse tema, tá? Em primeiro lugar, então, é importante anotar, então, se quiserem anotar, anotem aí, o instrumento que é o mais importante, que é o Protocolo de Palermo. O Protocolo de Palermo é um protocolo adicional à Convenção Internacional sobre o Combate ao Crime Organizado. Tá? Então, o Protocolo de Palermo, que é a convenção, o protocolo adicional à Convenção de Combate ao Crime Organizado Transnacional relativo à prevenção da repressão, punição que tem a previsão específica sobre o tráfico de pessoas. E o que conceitua esse tratado internacional, esse protocolo adicional de combate ao tráfico de pessoas? Ele traz a ideia, né, então, principalmente o conceito, que é aquele pelo qual, se você tem uma pessoa sendo levada de uma região do país para outra região do país, ou de um estado para um outro estado, então pode ser uma situação interna ou internacional, em que a gente tem aí a movimentação de pessoas, mas com uma finalidade específica, finalidade da exploração, tá, pessoal? Então deve haver essa finalidade de exploração. E uma finalidade de exploração específica. Pela convenção, essa exploração ela deve ser para manter a pessoa em condições de trabalho escravo. Então, primeira hipótese aí que a gente tem. Segunda hipótese que a gente tem, para que a pessoa seja explorada sexualmente. Então, a exploração sexual é também uma das questões, tá? Então, a prostituição, né, a exploração sexual.
para a remoção de órgãos, que é um ponto também bastante importante da gente destacar. Não é o mais comum aqui, né, principalmente no caso do MPT, porque, né, a gente trabalha aí mais com a questão sempre relacionada bem ao trabalho. E temos também a exploração no caso de criança e adolescente. Então, mas no caso da criança e adolescente, a convenção ela é mais ampla. Por quê? Porque ela fala que qualquer forma de recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de uma criança para fins de exploração serão considerados tráficos, né? E considera a criança como idade inferior a 18 anos. Ou seja, qualquer forma de exploração que envolva uma criança, na nossa legislação seria também adolescente, né? Porque estamos falando aí do menor de 18 anos, são situações protegidas por essa convenção. Tá bom? Bom, e uma questão que é importante a gente diferenciar é o tráfico de pessoas da situação da imigração ilegal. Por quê? Na imigração ilegal, aquela que é feita muitas vezes com a ajuda de um coiote, né, que é conhecida aqui, está dando uma vontade de espirrar aqui, ela é ilegal. Né? A imigração ilegal ela é feita com a participação do sujeito que ingressa no país. Com a participação dele, muitas vezes ele remunera, ele quer ingressar no país e ele não está ingressando ali para fins de exploração, ele está ingressando para um benefício pessoal dele. É diferente do tráfico de pessoas, em que a pessoa ela é levada para uma situação de exploração, em que o consentimento dela é irrelevante, inclusive, né, pela convenção. Então, na questão do tráfico de pessoas, quer dizer, na questão do tráfico de pessoas, não existe essa relação, não existe o cometimento do ilícito pela pessoa que é explorada. No caso do tráfico de imigrantes, né, que é aquele que quer ingressar no país de uma forma ilegal, aí sim há uma relação entre ele e o traficante. Então é preciso diferenciar essas figuras, por quê? Porque a lei protege o tráfico de pessoas, mas não a convenção, né, e a lei protegem o tráfico de pessoas, mas não a situação do tráfico de imigrantes, certo? Além disso, sobre essa questão, a gente tem uma lei específica de 2016, tá? Que é importante a gente citar aqui, vocês estudarem essa lei, que é a Lei 13.344. Não sei se todos conhecem já essa lei. Lei 13.344 de 2016. Os aspectos dessa lei, então, verificar o cumprimento dessa lei, o atendimento dessa lei, ou na verdade buscar a proteção trazida por essa lei, é um principal objetivo do grupo de trabalho do MPT, né? Então o grupo de trabalho da CONAET, para proteção, né, para o combate ao tráfico de pessoas. Então a gente tem esse importante trabalho da CONAET nesse sentido. E qual é a importância da gente diferenciar então essa condição do tráfico de pessoas do tráfico de imigrante? É a questão da proteção da pessoa. A questão da proteção da pessoa. Então é importante a gente observar a diferença entre o tráfico de pessoas e do tráfico de imigrantes por força do grau de proteção que incidirá sobre a pessoa. Ou seja, o migrante em situação ilegal, ele não tem a proteção do Protocolo de Palermo e da legislação, e ele pode eventualmente ser expulso do país, ser deportado, pode, porque ele está numa situação irregular. No caso de tráfico de pessoas, a pessoa goza de uma proteção especial. Ela goza do acolhimento, o acolhimento pelo Estado-membro onde ela foi localizada na situação irregular. Então ela goza do acolhimento do Estado-membro. E isso é importante, que é o chamado princípio, e aí eu sou ruim no francês, né, que é o princípio da não repulsão. Outro dia
pessoal no curso presencial aqui em São Paulo tentou me ensinar, né? Tinha uma aluna que falava francês, ela falou, mas vamos tentar, eu acho que era só colocar o biquinho e falar, né? Então, que é o princípio do non-refoulement. Não sei se eu... Provavelmente falei errado, pessoal, me desculpe, mas eu não sei nada de francês, tá? Então, é o princípio do non-refoulement. Ou o princípio da não repulsão, pelo qual a pessoa, então, ela terá a proteção do Estado e não será expulsa ou deportada, devolvida ao seu estado de origem quando ela estiver nessa situação de exploração. Por isso a necessidade de diferenciação das situações. E o MPT é uma das autoridades hoje para requerer inclusive esse acolhimento, né? Então o MPT, dentre outras autoridades como, né, a Polícia Federal, a Defensoria Pública, o Ministério Público Federal, então são autoridades que, constatando a situação do tráfico de pessoas, podem requerer, né, então oficiar ao Ministério da Justiça para que seja regularizada a situação migratória dessas pessoas, certo? E então existe uma proteção e é uma missão do MPT atuar nessa proteção. Tem até um projeto bastante interessante que eu não sei se ele aparentemente ele ainda não está oficializado no MPT, mas ele já vem acontecendo, que é uma atuação bastante interessante. Não sei se vocês sabem, teve um caso que ficou bastante conhecido de tráfico de pessoas, em que uma comissária de bordo identificou uma situação que ela considerou Eu vi aqui uma pergunta, só então antes de eu seguir, pergunta do Breno, se o consentimento da pessoa seria também um fator de diferenciação? Não, porque muitas vezes no tráfico de pessoas a pessoa consente também, mas ela não sabe a situação que está por vir, ela não sabe a situação de exploração em que ela será colocada. Ela é enganada muitas vezes, colocada naquela situação de uma forma em que ela é ludibriada. Então, independentemente da vontade, tá, Breno? Independentemente do consentimento, o tráfico de pessoas, isso tá lá na convenção, tá bom? Então, ela pode ser enganada ou coagida, a vítima do tráfico de pessoas. Portanto, o seu consentimento ele é irrelevante, certo? Tá bom? Então, esse caso que eu estava falando, a comissária de bordo conseguiu identificar que tinha uma situação esquisita, um moço com uma moça viajando, né, e via que ela estava meio tensa ali naquela situação. Em algum momento, a comissária, quando o rapaz não estava olhando, fez lá um sinal para ela, tipo, vai ali atrás, no banheiro ali e tal. Na hora que a moça foi ao banheiro, a comissária foi lá e conversou com ela e descobriu que era um caso de tráfico de pessoas. Avisou a tripulação, né, foram informadas as autoridades locais, e aí quando o avião pousou, houve a prisão daquele que estava levando a moça para fins de tráfico de pessoas, tá? Então, houve essa situação, isso ocorreu, e por conta disso, né, essa colega teve a ideia, né, ela atuou nessa questão, e ela teve essa ideia, então, de fazer um procedimento promocional, então uma atuação promocional do MPT, na busca de uma política pública. Em qual sentido? No sentido de conversar, né, convencer as empresas aéreas a fazer duas coisas. Primeiro, uma capacitação da tripulação para identificar possíveis situações de tráfico de pessoas, como foi o caso aí dessa comissária de bordo que conseguiu identificar a situação, e também propaganda. Sabe quando você está ali no avião, aí baixa a telinha, primeiro passa um monte de coisa que às vezes você não quer assistir, né? Mas você é obrigado a assistir, questões de segurança do voo, enfim. Então várias dessas né, que a gente fica lá, então pontos que são obrigados, então eles acabam com a possibilidade de você assistir outra coisa, né? Você é obrigado a assistir aquilo. Então vídeos também de publicidade a respeito da identificação de situações de tráfico de pessoas,
né, para que outros passageiros possam eventualmente identificar alguma situação estranha, tá? Então essa é um projeto que o MPT tem começado a desenvolver, né? Então em breve ele terá aí mais corpo, né? Ganhará mais corpo esse projeto, tá? Então essas são algumas situações aí relacionadas ao tráfico de pessoas. Sobre o tráfico de pessoas, então, é importante a gente destacar algumas orientações que a CONAET tem. Tá? Então a CONAET ela tem orientações sobre o tráfico de pessoas. Uma delas é que a gente localizando, né, flagrando uma situação de tráfico de pessoas, devemos comunicar ao Ministério da Justiça requerendo aí a regularização da situação migratória, né, como eu já disse a vocês. Tem também uma outra orientação, deixa até eu abrir aqui porque eu não estou lembrando agora exatamente. Vou pegar aqui a orientação. Calma aí, preciso abrir aqui. Achei aqui, vamos ver. Tem uma orientação também que o trabalhador migrante, independentemente da sua situação migratória e for resgatado, ele possui o direito a receber parcelas do seguro-desemprego. Isso é importante por quê? Porque muitas vezes esse migrante ele é colocado em situações de o tráfico de pessoas levado ao trabalho em condições análogas a de escravo, então ele tem direito também ao benefício do seguro-desemprego do trabalhador resgatado. São essas duas as orientações mesmo. E é importante a gente destacar também sobre a legislação, a Lei 13.347, a questão criminal, né? Que houve uma mudança recente aí, né, sobre essa questão, em que a gente tem o artigo 149A agora da lei, prevendo aí a hipótese de crime no caso de em que é colocada a pessoa na situação de tráfico de pessoas. Então é importante a gente dar um destaque a isso também. E o Código Penal ele traz também então a definição do que é considerado. Então ele traz as mesmas hipóteses do Protocolo de Palermo que eu já falei, e traz também outras. Ele coloca também tráfico de pessoas para fins de adoção ilegal. Tá? Então também seria mais uma hipótese, e também para qualquer tipo de servidão, colocar a pessoa a qualquer tipo de servidão. Então é importante que a gente tenha a legislação, então algumas questões aí mais importantes. O Marisson falou aqui, ó, Operação Fada Madrinha também é interessante, sim. Operação Fada Madrinha e outras operações em que são outros casos também existentes, em que nós temos o seguinte: nós temos pessoas que são traficadas, né, para fins de exploração sexual, e que muitas vezes elas sofrem aí são de tráfico de que envolvem inclusive alterações no corpo das pessoas, né? Então para fins de travestis e de outras pessoas eventualmente que são bastante graves, né? Então a gente tem hoje um conceito bem aberto na legislação para essa finalidade de exploração, que foi um pouco ampliada aí no caso do Código Penal. Deixa eu ver aqui a pergunta da Juni. Deixa eu ver. Para a configuração do tráfico de pessoas, exige que o criminoso esteja custeando ou providenciando a entrada do trabalhador no país, ou a simples oferta de trabalho já seria suficiente? Então essa pergunta é importante, viu, Juni? Por quê? Porque, veja, muitas vezes o trabalhador ele está custeando. Então, muitas vezes, no tráfico de pessoas, o próprio trabalhador custeia essa entrada. Não diretamente, mas assim, é uma das formas que ele já começa a se endividar. Ou seja, o empregador, né, aquele o traficante ali,
ele diz o seguinte: não, vou te levar lá, você vai fazer um trabalho de modelo, ou faz ali as promessas que forem, vai ser um atleta, né? Então tem casos de atletas mirins, não, você vai jogar num super clube, né? Um clube clube profissional. O rapaz sonha com aquilo, né? Sonha em ser um atleta profissional, e aí ele chega colocado para fazer limpeza numa casa de prostituição, ou muitas vezes é colocado ele mesmo para ser explorado sexualmente, sem poder deixar aquele local e tudo mais, né? E às vezes nessa situação ele fala assim: olha, você vai ganhar muito lá porque você vai ser um atleta, tal, não sei o quê, e olha, você vai me dever então essa passagem, eu vou te custear a passagem, mas você vai ter que me devolver o valor. Então é como se a pessoa estivesse custeando, ou às vezes mesmo a própria família custeia essa viagem, né? Então a promessa ela é tão boa, mas eles falam: só que você vai receber lá e assim, só que você tem que conseguir a sua passagem. Então às vezes a promessa é tão boa que a família, mesmo às vezes não tendo recursos, consegue, né? Vai lá, pede para os amigos, enfim, consegue os recursos para pagar essa passagem. Então o fato da entrada ser custeada pela própria pessoa não é um elemento que vai afastar o tráfico de pessoas, como o consentimento também não afasta. O que importa é realmente a finalidade de exploração, tá bom? O que importa é realmente a finalidade de exploração. O trabalho, né? Mas o trabalho com finalidade de exploração, tá bom, Júnior? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Isso, obrigado. Aí o pessoal já colocou aqui em destaque a Lei 13.344. Tô vendo aqui. Beleza, já responde tudo, né? E aí é importante então a gente analisar que essa finalidade, então ela vai, muitas vezes ela fica ali relacionada com a CONAET, porque grande parte das vezes é feita para exploração, para manter trabalhador em condição análoga de escravo, né? E finalidade de exploração sexual, que também é muito comum. Só que normalmente você não tem elas isoladas, né? Você não tem a situação de exploração sexual isolada do condição análoga de escravo. Normalmente ambas estão presentes, o que é pior ainda, né? Então por isso é que existe essa relação, esse tema, o grupo de trabalho, vinculado à Coordenadoria Nacional da Erradicação do Trabalho Escravo, porque há uma forte ligação dessas questões, né, da exploração sexual com a questão do trabalho escravo, tá? E, né, então as questões elas têm que ser trabalhadas em conjunto, e por vezes também existe a situação relacionada com o trabalho infantil. E o que é mais comum que a gente verifica assim, né, das situações que são divulgadas, né, são mesmo essa questão do atleta profissional, seja ele indo para fora do país ou ingressando no Brasil, mas também aí dentro do próprio país, né? Então você chega numa região pobre, de algum município afastado das regiões centrais, então você vai lá no interior de algum município de interior da região norte e traz um menino que tem aí o sonho de ser jogador de futebol, que às vezes ele tem até mesmo um destaque naquela região, né, jogando futebol, e esse suposto olheiro, né, que é na verdade um traficante de pessoas, leva esses meninos para ficarem aí em casas de prostituição. Então isso é comum, e aí eles sofrem muitas vezes agressões físicas, né, dos seguranças do local, para que não deixem o local, né? Eles são humilhados aí muitas vezes. O menino que ele tem o sonho de jogar futebol e muitas vezes ele não desiste desse sonho, né? E continua ali, e aí de vez em quando tem algum jogo ali entre o próprio pessoal que está ali nessa situação, e aí teve casos já de que o segurança num jogo desses aproveita para quebrar a perna do rapaz, o rapaz nunca mais consegue então jogar o futebol, né? Então que era o sonho dele, ele foi lá só para isso, e acabam
lesionando ele de forma que ele tenha que desistir completamente do sonho, né? Porque já não consegue, mal consegue andar depois disso, e quebra a perna do rapaz e não leva para o hospital, né? Porque você não pode levar, né? Senão a situação vai ser tornada pública, né? Então o rapaz fica lá esperando dias e dias e dias até que a dor passe, que ele comece a andar, né? Só que, né, os ossos eles são colocados ali todos de forma improvisada no lugar, né? Então não há um tratamento médico adequado. Então acaba que esse tipo de situação acontece, né? Então a principal, né, situação que as pessoas são colocadas são mesmo a exploração sexual, mantida em condições análogas a de escravo aqui, e muitas vezes envolvendo aí menores de 18 anos, tá? Então esses são os casos mais comuns. Eu não tenho conhecimento de casos, né? Talvez vocês saibam, já tenham ouvido falar, mas eu pessoalmente não tenho conhecimento de casos que sejam relacionados aí à remoção de órgãos, tá bom? Então era isso que eu queria falar aqui com vocês hoje, dar uma palavrinha aí sobre o tráfico de pessoas. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Obrigado aí pelas curtidas, pessoal. Isso ajuda aí bastante. Quem não curtiu pode curtir aí agora também, que eu agradeço, porque e depois eu vou conferir aí quem curtiu, quem não curtiu, viu? Tô dando um aviso aí que eu vou verificar lá. Mas aí então é isso, pessoal. Estou à disposição para o que vocês precisarem, para as dúvidas que vocês tiverem, e recomendo aí que todos entrem aí lá no grupo do Telegram e entrem no grupo de e-mails, que vocês vão receber informações aí relevantes